honra de apresentar o pastor Jason Britt. Jason Britt é pastor sênior da Bethlehem Church, na Georgia, Estados Unidos, onde há 15 anos lidera a igreja local com foco em crescimento, discipulado e impacto na comunidade. Casado com Nan e pai de 3 filhos, Jason tem dedicado sua vida a fortalecer líderes, alcançar a próxima geração e ajudar pessoas a viverem o propósito de Deus de forma prática e transformadora. Hoje, temos o privilégio de ouvir a experiência, a fé e a visão de alguém que acredita profundamente no poder da igreja local para transformar vidas e avançar no reino de Deus. Receba com muita alegria, Pastor Jason Britt. So what an honor to be with you. Que honra estar aqui com vocês de novo. It's the last session of the day. É a última sessão do dia. Has it been a great conference for you? Foi ou não foi incrível aqui para você? I know Pastor Carlito and his team were so thankful for you. Eu sei que o pastor Carlito e todo o time são muito gratos por você estar aqui. And I know I've done many conferences in the United States. E eu já fiz muitas conferências nos Estados Unidos. And on the last session, E na última ministração, people are full. as pessoas estão cheias. People's minds are tired. A mente está cansada. People are excited to be here, but also know they've got to go home. Estão empolgados de estarem aqui, mas estão empolgados para ir embora também. So I'm going to make a deal with you. Então vou fazer um acordo com vocês aqui, beleza? You like a good deal? Você gosta de um acordo bom? I'm going to talk fast. Eu vou falar rápido, You listen fast. vocês vão ouvir rápido We're going to get done fast. e a gente vai terminar rápido. Can I get an amen? Amém? Oh, it's so good to be with you. So let me give you a video. They just showed you a snapshot of Bethlehem Church. Let me give you a snapshot of Bethlehem Church every weekend. This is the church I pastor. You can take it away, guys. Quero mostrar para vocês um vídeo da igreja que eu pastoreio. Pode rodar o vídeo da minha igreja, por favor. So that is Bethlehem Church. Então essa é a igreja Bethlehem. And we are so blessed that you would let us be a part of this conference. E nós estamos muito abençoados por deixar a gente fazer parte dessa conferência. So let me end by encouraging you with a few things. Deixa eu começar encorajando você com algumas coisas. If there's anything I've learned in 2 decades of ministry, Se tem algo que eu aprendi em 2 décadas de ministério, is the hardest person to lead é que a pessoa mais difícil de liderar in your church, na sua igreja, on your staff, no seu time, may surprise you. pois isso pode surpreender você. Because if I've learned anything Porque se eu aprendi alguma coisa in my life, na minha vida, the hardest person to lead, é que a pessoa mais difícil de liderar, the hardest person to give vision to, a pessoa mais difícil de você passar a visão, the hardest person to give direction to, a pessoa para passar a direção, the hardest person sometimes to preach to, às vezes a pessoa mais difícil para você pregar, is the person that I look at every morning in the mirror. é a pessoa que você vê todos os dias no espelho. The hardest person to lead A pessoa mais difícil de liderar, as a pastor, como pastor, as a student pastor, como pastor no as a ministério, minister of the gospel. como ministro do evangelho. Listen to me, City Church leadership. Escuta comigo aqui, conferência de The cidade. hardest person you will ever lead A pessoa mais difícil de você liderar is staring you at the mirror every morning when you get up. está olhando para você no espelho todos os dias quando você levanta. The battleground of your life, O campo de batalha da sua vida, the battle of your life, a batalha da sua vida, takes place between your 2 ears, acontece aqui entre os seus 2 ouvidos. between the battle of your mind. É onde está a batalha da sua mente. It is possible that Jesus changes our heart, É possível que Jesus mude o nosso coração, but at times our mind is more conformed to the patterns of this world than transformed by the renewing of our mind. Can I get an amen? mas às vezes a nossa mente está mais conformada com o padrão do mundo do que transformada à luz do evangelho. Sim ou não?
So where I want to end is in two passages Então eu quero terminar em duas passagens aqui. and talk about the battle of a leader. E falar sobre a batalha de um líder. The battle of a leader that happens between your mind every day. A batalha de um líder que acontece aqui na sua mente todos os dias. If you have your Bibles, there's two passages I want to take you to. Se você está com a sua Bíblia, eu quero que você abra comigo. Mark chapter 9 A gente vai olhar em Marco 9 and Matthew chapter 28. e Mateus 28. There are two scenes in the life of Jesus Duas cenas na vida de Jesus, with two separate groups of people. com dois grupos distintos de pessoas. One scene, Mark gives us a full account. Uma cena em Marcos nos dá uma imagem como um todo. The other scene, Matthew just gives us a passing statement. Em Mateus a gente tem uma parte menor, uma visão menor do que aconteceu. But they both give us a hint, Mas as duas cenas nos dão uma dica, a picture uma imagem of the battle da batalha, that often happens between our ears. que muitas vezes acontece aqui dentro. Listen to me, Pastor. Me escute, The pastor. battle of your life A batalha da sua vida transpires acontece in your mind. na sua mente. The greatest person you'll ever have to lead A pessoa que você mais vai ter que liderar na sua vida is the person who's staring back at you every morning when you wake up. é a pessoa que está encarando você no espelho todo dia quando você acorda. Mark chapter 9. Marcos 9. You know the passage, you preach the passage. Jesus has been on a mountain Você conhece essa passagem, você já pregou sobre ela. Jesus está no monte. called the Mount of Transfiguration with Peter, James, and John. O monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João. It's a scene of Jesus not with a hint of divinity, but in his full divinity. É uma imagem de Jesus não só com uma porção da sua, exibindo uma porção da sua divindade, mas isso exposto plenamente diante deles. It's a scene of Jesus being fully revealed as God's Son. É uma cena onde Jesus está completamente revelando a sua natureza de filho de Deus. Peter, James, and John have been on the mountain, Pedro, Tiago e João estavam lá. and they have looked at Jesus and go, "Can we stay here?" E eles olharam para aquela cena e falaram, será que a gente pode ficar aqui? They've seen Jesus in all his glory, Eles viram Jesus em toda a sua glória, having a conversation with Elijah and Moses. tendo uma conversa com Elias e Moisés. And they look at Jesus and go, "Can we set up camp here and stay here the rest of our lives?" Ele falou, será que a gente pode montar acampamento e ficar aqui o resto da nossa vida? Do you remember last night we talked about mountain, valleys, caves, and crowns? Você lembra que ontem a gente falou sobre os montes, os vales, as cavernas e as coroas? This was the ultimate mountaintop experience. Essa era a maior experiência do monte que eles poderiam ter. So Jesus comes off the mountain Então Jesus sai do monte and he walks into an argument. e ele entra ali no meio de uma discussão. Isn't that the way life goes sometimes? Não é assim como que é na vida às vezes? We come off a mountaintop high like the city leadership conference Você sai de um alto monte como a conferência aqui cidade and we walk into somebody complaining tomorrow at our church. e amanhã você chega na sua igreja e tem alguém reclamando. You know what I'm talking about? Você sabe do que eu estou falando? Jesus asked his disciples, "What are you guys arguing about?" E aí Jesus pergunta para os discípulos, do que vocês estão debatendo, o que vocês estão discutindo? And there's a father who's brought his demon-possessed son. E aí tem um pai que trouxe o seu filho que estava endemoniado. He's brought him to Jesus to be healed. Ele trouxe o filho para Jesus para que fosse curado. The disciples have been unable to help this father. Os discípulos não conseguiam ajudar esse pai. And the father is desperate, saying, "Just let me get to Jesus." E o pai está desesperado, me deixa chegar até Jesus. Jesus sees the state of this young boy. Jesus vê o estado em que estava esse garoto. In fact, it's the most descriptive picture of someone possessed by an evil spirit in the Gospels. Na verdade, essa é uma das descrições mais completas que nós temos de alguém que está possuído por um demônio no Evangelho. His son's been in bad shape. O filho dele estava em maus lençóis, estava numa This situação muito ruim. spirit makes him mute. O espírito faz ele ficar mudo. He foams at the mouth. He grinds his teeth. Ele range os dentes, ele é grande pela boca. And the disciples couldn't help him. E os discípulos não podiam fazer nada. Verse 21, if you have your Bibles. Se você está com a sua Bíblia, abre em Marcos 9, 21. And Jesus asks this young boy's father, "How long has this been happening to him?" E Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? And he said, "From childhood. O pai respondeu, desde a infância. It's often cast him into the fire and into the water E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, to destroy him. para o matar. But if you can do anything, Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, have compassion on us and help." tenha compaixão de nós e ajude-nos. And Jesus said to him, E Jesus respondeu, "If you can, se o Senhor pode, all things are possible for one who believes." tudo é possível ao que crê.
Immediately the father of the child cried. E imediatamente o pai do menino exclamou. And this is so big. You've preached this before. Isso é incrível. Você já pregou sobre isso aqui antes. I do believe. Eu acredito, eu But you creio. have to help me overcome my unbelief. Ajude-me na minha falta de fé. I do believe. Eu creio. The best I know how, on some level, that's why I'm here. Da melhor forma que eu consigo crer. Por isso que eu estou aqui. The father says to Jesus, there's a reason I'm here because I believe you can heal him. O pai disse, tem um motivo de eu estar aqui. Eu acredito que você consegue curá-lo. But listen, church, Mas escuta só, igreja. this father says, but when I look at my son, O pai diz, mas quando eu olho para o meu filho, when I look at the state that he has lived in, quando eu olho para o estado da vida dele, I have unbelief. eu tenho incredulidade, falta de fé. I do believe, help me to believe more. Eu acredito, ajude-me a acreditar ainda mais. Pastor, listen to me. Pastor, me escuta com This atenção. was not a lack of faith. Não era uma falta de fé. This father didn't have a lack of faith. O pai não tinha uma falta de fé. He had real, raw, genuine faith. Ele tinha uma fé pura, verdadeira, genuína. This father did not come to Jesus with perfect faith. Ele não veio para Jesus com uma fé perfeita. He came to Jesus with a pure faith. Ele veio para Jesus com uma fé pura. A beautiful picture Uma linda imagem of a father wrestling de um pai with doubt. lutando contra a dúvida. When he looked at his son, Quando ele olhou para o filho, he said, I want to believe, ele disse, eu quero acreditar. but boy, this is a struggle. Mas nossa, que luta. Do you know how many people tomorrow morning at your church, Sabe quantas pessoas na sua igreja amanhã, in their heart, no seu coração, have the same posture? elas estarão com a mesma I do postura? believe, Eu acredito, but you got to help me overcome my unbelief. mas eu preciso da sua ajuda na minha I incredulidade. want to believe, Eu quero crer, but I see this hard thing in my life. mas eu vejo a situação da minha vida. Let me take you to another passage. Deixa eu te levar para outra passagem agora. Very different scene, Outro cenário muito diferente. very different circumstance. Circunstâncias muito diferentes. Matthew 28, verse 19 and 20. Mateus 28, 19 e 20. It's in the immediate aftermath of the resurrection. É logo depois da ressurreição. Matthew tells us the two Marys have gone to the tomb and Jesus isn't there. Mateus nos conta que as duas Marias foram lá e Jesus não estava lá. An angel tells them he's not here, he is risen. E aí o anjo fala, ele não está aqui, ele ressuscitou. The angel says, go tell the disciples to meet him in Galilee. E aí ele fala, vai e conta aos discípulos para encontrar com ele na Galileia. And they had to tell the disciples, then they see Jesus fall at his feet and worship him. E aí elas correm para encontrar os discípulos, veem Jesus cair a seus pés e o adoram. And Jesus himself, the resurrected king, E Jesus, o rei ressurreto, says, go get the disciples and tell them to meet me in Galilee. ele diz, vai encontrar os discípulos, diz para encontrarem comigo na Galileia. So every one of us in this room know the last part of Matthew 28. E todos aqui nós conhecemos a última parte de Mateus 28. We refer to it as the Great Commission. Nós chamamos de a grande comissão. Go and make disciples Vão e façam discípulos of all nations, de todas as nações, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. We've all preached it hundreds of times. Nós já pregamos isso centenas de We've vezes. given our life to it. Entregamos nossa vida a isso. But I want you to see verse 16 and 17. Mas eu quero que você pare e olhe para o versículo 16 e 17. Now the 11 disciples went to Galilee, Os 11 discípulos partiram para a to the Galileia, mountain which Jesus had directed them. para o monte que Jesus lhe havia designado. If you have your Bibles, I want you to read this next line slowly. E se você está com a sua Bíblia na mão, quero que você lê essa próxima frase devagar, com atenção. And when they saw him, E quando viram Jesus, they worshiped him. o adoraram. Underline this last part. Agora, destaque essa última parte. But some doubted. Mas alguns duvidaram. The resurrected king right before them. O rei ressurreto diante deles. They worshiped him in awe, Eles o adoraram, but Matthew says some doubted. mas Mateus está dizendo que alguns duvidaram. For 3 years, they'd seen everything with their eyes. Por 3 anos eles viram tudo com seus olhos. They'd seen the miracles, Viram os milagres, heard the teaching, ouviram os ensinamentos, seen Lazarus raised from the dead. viram Lázaro ressurreto. They had seen it all. Eles viram tudo. And just a few days earlier, E alguns dias atrás, they'd seen their Messiah, their Savior, their rabbi murdered. eles viram o Messias, o seu rabi sendo morto. And now they see him fully resurrected. E agora ele está lá completamente ressurreto. All the prophetic fulfillment come true. Toda a profecia então se cumpre. But some doubted. Mas alguns duvidaram.
It makes complete sense to me why a father with a demon-possessed son would struggle with doubt. Para mim faz todo sentido quando um pai com um filho endemoniado ia duvidar de algo. It makes no sense to me why the disciples seeing the resurrected king in one of the greatest experiences of all time would doubt. Mas não faz sentido para mim os discípulos que vivenciaram tudo com Jesus duvidarem. Based on the circumstances of that father, I understand doubt. Baseado nas circunstâncias daquele pai, eu entendo a dúvida. Based on the scene of Jesus being fully alive and them worshiping, but some doubt, Mas I don't understand. Mas eu não entendo as circunstâncias daqueles que viram Jesus em sua plenitude, ressurreto, o adoraram e duvidaram ainda. Remember I said the hardest person to lead is the person you look at every day in the mirror. Lembra que eu disse, a pessoa mais difícil de liderar é a pessoa do espelho. I want to give you 4 statements to write down. Eu quero te dar 4 frases para você anotar aí. Because this is the truth of the battle between your mind. Porque essa é a verdade da batalha que acontece na sua mente. The father in Mark 9 had every reason to doubt, and he did. O pai lá em Marcos 9, ele tinha todos os motivos para duvidar e ele duvidou. The disciples of Jesus Christ had 0 reason to doubt, but they did. Os discípulos de Jesus, eles tinham 0 motivos para duvidar, mas duvidaram. In the position you hold, Na posição que você in está, the calling God has placed on your life, no chamado que você tem in na sua the vida, church you lead, na igreja que você lidera, sometimes às you, vezes you have every reason to doubt, and you will. você tem todos os motivos para duvidar e você duvidará. Sometimes Às vezes you have no good reason to doubt, você não and you tem, will. você não tem motivo nenhum para duvidar e ainda assim você duvidará. Circumstances alone don't drive doubt. Somente as circunstâncias não te levam à dúvida. Doubt is part of the human experience. A dúvida faz parte da experiência humana. That's leadership 101. Isso aqui é a classe inicial de liderança. And we don't talk about it enough. E a gente não fala disso o suficiente. Doubt is amplified in the life of a pastor. A dúvida ela é amplificada na vida de um pastor. Doubt is amplified in the life of a leader. A dúvida ela é amplificada na vida de um líder. Sometimes just like the father of the demon-possessed boy, Às vezes igual o pai do menino que estava endemoniado. you will have a reason to doubt. Você vai ter motivo para duvidar. You will have a struggle. Você vai ter uma luta. You will have questions. Você vai ter perguntas. And you will. E você vai duvidar. Doesn't mean you don't have faith. Não quer dizer que você não tem fé. It means you're wrestling and have a raw faith. Quer dizer que você está lutando ali, você tem uma fé pura. Sometimes you'll be in a season of favor and blessing, Às vezes você vai estar numa estação de favor e and you'll bênção. have no good reason to doubt. E não vai ter motivo nenhum para duvidar. And you will. E ainda assim duvidará. Circumstances alone don't drive doubt. Somente as circunstâncias não te levam às dúvidas. Doubt is part of the human experience. A dúvida faz parte da vida humana. Do you know what I tell Bethlehem Church every weekend? Sabe o que eu falo para minha igreja todo fim de semana? Probably not every weekend, Talvez não todo fim de semana, vai. but I repeat it from time to time. Mas de tempos em tempos eu falo. This is true for you as well. E isso também é verdade para você aqui. There is no one who talks to you more than you talk to you. Não tem ninguém que fala mais com você do que você mesmo. There is no one in your life that talks to you more than you talk to yourself. Não tem ninguém na sua vida que fala mais com você do que você mesmo. That's why the hardest person to lead É por isso que a pessoa mais difícil de liderar is the person that looks back at you every morning in the mirror. é a pessoa que olha para você de volta no There is espelho. no one who talks to you more than you talk to you. Não tem ninguém que fala mais com você do que você mesmo. Oftentimes, ministry, Muitas vezes no ministério, spiritual leadership, a liderança espiritual is all about the self-talk that we do, tem muito a ver com a conversa pessoal que nós temos conosco that we engage in every day. e que falamos para nós, as coisas que falamos para nós mesmos todos os dias. The battleground of ministry and spiritual health O campo de batalha do ministério da saúde espiritual is fought between our ears. está entre as suas orelhas. Church, Igreja, to lead others well, para liderar outros bem, we have to lead ourselves well. nós precisamos nos liderar bem. Quickly, let me give you 4 layers, 4 examples of how we doubt ourselves in leadership. Deixa eu compartilhar com você 4 níveis de dúvida que nós temos na nossa liderança. Oftentimes, write this down, you doubt yourself. Anote aí, muitas vezes você duvida de você mesmo. It's questions like this. São perguntas como essa. Do I have what it takes? Será que eu tenho tudo que eu preciso? Am I capable of being able to do what I'm asked to do? Será que sou capaz de fazer aquilo que preciso fazer?
These are the conversations we have in our mind. Essas são as conversas que temos na nossa mente. We may never say it out loud, Talvez não falamos isso em voz alta, but again, it's the conversations we have in our mind. mas de novo, são as conversas que você tem com você mesmo. Am I really making a difference? Será que eu estou fazendo a diferença? Somebody else could do this better than I can. Alguém pode fazer isso melhor do que eu posso. I'm not a good enough leader. Eu não sou um líder bom o I suficiente. don't know enough. Eu não sei o suficiente. Here's one. Aqui está uma. If people knew what I really struggle with, Se as pessoas soubessem a minha luta, if they knew the things I'm dealing with in my family, se eles soubessem as lutas que eu tenho na minha família, would they listen to me? será que eles me ouviriam? Would they respect me? Será que eles me respeitariam? I could never be like him. I could never be like her. Eu nunca serei como ele, eu nunca serei como ela. Do you know how oftentimes Sabe quantas vezes the glowing 6-inch screen that we stare at every day in our life, essa telinha que olhamos muitas vezes no nosso dia, it drives comparison. ela nos leva à comparação. We chase and watch celebrity preachers on a phone. A gente pega o telefone e fica ali olhando celebridades pregando, Who pregadores has the most famosos. followers? Who has the most likes? Quem Who tem- has the most views? Who has the most clicks? Quem tem os maiores cliques, os maiores likes, os seguidores. And we think I could never be like them. E a gente fica pensando, eu nunca vou ser igual a eles. I'm not as talented as they are. Não tenho os talentos que eles têm. I don't have God's hand on me like she does. Não tenho a mão de Deus sobre mim como ela tem. Church, Igreja, comparison steals confidence a comparação, ela destrói a confiança and it kills our joy. e mata a sua alegria. Our devices invite us into a non-stop world of comparison. Os nossos dispositivos celulares estão nos convidando para um mundo infinito de comparação. Doubts don't mean we're not walking with God. Duvidar não quer dizer que não estamos caminhando com Deus. Doubt means we're experiencing life. A dúvida quer dizer que nós estamos só vivendo a nossa vida. Doubt means we have an enemy. A dúvida quer dizer que nós temos um inimigo. Doubt means we're not superhuman. A dúvida nos mostra que não somos super-humanos. Let me say that again. Deixa eu falar isso de novo. Doubt means we're just experiencing life. A dúvida só quer dizer que nós estamos aqui nesse mundo. Doubt means we have an enemy. Nós temos um inimigo. Doubt means we're not superhuman. E a dúvida nos mostra que não somos super-humanos. There are 3 factors in your calling. Tem 3 fatores no seu chamado. Think about when you were called by God. Pense quando você foi chamado por Deus. Think about when you were invited into leadership. Quando você foi convidado para assumir a liderança. When God put a call in your life. Go back to that moment of that calling. Volta no momento do seu chamado para o ministério. There's 3 ingredients when it comes to calling. Tem 3 ingredientes quando se trata de chamado. God, Deus, you, você and the calling. e o chamado. God, Deus, you, você and calling. e o chamado. Romans 11 says God's gifts and calls are irrevocable. Romanos 11 nos fala que os chamados e os dons de Deus são irrevogáveis. That doesn't mean we can't disqualify ourselves Não quer dizer que não podemos nos desqualificar by choices of character and integrity. através das nossas escolhas de integridade e caráter. That's what this whole conference has been about. É tudo que essa conferência está falando. What Romans 11 means, O que Romanos 11 está dizendo, God doesn't change. Deus não muda. The call of God hasn't changed. O chamado de Deus não muda. Doubt is making you question you. A dúvida está fazendo você questionar você mesmo. Doubt is what makes us question ourselves. A dúvida é que nos leva a nos questionar. God doesn't change. He's the same yesterday, today, and forever. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. The calling is the same. O chamado é o mesmo. Doubt makes you question you. Mas a dúvida faz você questionar a si Church, mesmo. God equips the called. Igreja, Deus equipa o que Ele chamou. He doesn't call the equipped. Ele não chama só os que estão prontos. God prepares the call. Deus prepara os que Ele chama. We doubt ourselves. Nós é que duvidamos de nós mesmos. Here's another layer of doubt. Existe uma outra camada de dúvida. I know I've struggled with it. Eu sei que eu já lutei contra isso. When you look at the social media feed or the news feed of the day, Quando você olha ali no feed de notícias ou da rede social do dia, when you look at the state of our world, quando você olha para o estado do nosso mundo, this one's easy. essa aqui é fácil. We don't only doubt ourselves, Não só duvidamos de nós, oftentimes we doubt the future. muitas vezes duvidamos do futuro. We think to ourselves, Nós pensamos, 6 months from now, daqui a 6 meses, I don't know how things are going to look. eu não sei como é que vão estar as coisas. I'm not sure how this is going to turn out. Não tenho certeza de como que isso vai dar certo ou não. In ministry, we think if I make this choice, E muitas vezes no ministério a gente pensa, se eu fizer uma escolha, if I make this decision, se eu tomar essa decisão, and this doesn't happen, e isso não acontecer, then what will happen? então o que vai acontecer?
As parents, we think to ourselves, Como pais, nós pensamos conosco mesmos. what's it going to be like when? O que vai acontecer quando, What if my teenager makes this decision? se o meu filho adolescente tomar essa decisão? What if I can't protect them? E se eu não puder protegê-los? What if she's not ready? E se ela não estiver pronta? What if he's not ready? Ou se ele não estiver pronto? What if we're not ready to be parents? E se nós não estivermos prontos para sermos pais? We doubt our future. Nós duvidamos do futuro. Listen. Escuta, When you're in your 20s, doubts of the future are different than when you're in your 40s. quando você tem 20 anos de idade, as dúvidas sobre o futuro são diferentes de quando você tem 40 anos de idade. When you're in your 20s, Quando você tem 20 anos, doubts are different than when you're in your 40s. as dúvidas são diferentes de quando você tem 40. And when you're in your 60s, E quando você tem 60, doubts are different than when you are in your 40s. as dúvidas são diferentes de quando você tinha 40 anos. But in essence, they're the same. Mas na essência elas são as mesmas. You are doubting something that you're not dealing in. Você está duvidando de algo que você não está lidando bem. You and I, my friends, have the power and the authority to deal in the present. To lead in the present. Yep. Eu e você, nós temos a capacidade de liderar no presente. God is sovereign over the future. Deus é o soberano sobre o futuro. Obedience in the present, Obediência no presente, faithfulness to what's right in front of you, fidelidade com aquilo que está bem diante de você, sets a trajectory for what's next, seta a trajetória do que vem pela frente. but can't control what's next. Mas você não controla o que vem pela frente. I've been at Bethlehem Church for 15 years, Eu já estou na minha igreja há 15 anos. and I have experienced Bethlehem Church one day at a time. E eu tenho vivenciado o dia a dia da igreja um dia de cada vez. Do I plan? Será que eu planejo? Yes. Sim, faço planos. Do I dream? Tenho sonhos? Yes. Sim. Do I pray? Será que eu oro? Yes. Sim. Do I have control? Será que eu tenho controle? No. Não. And that's where doubt comes in. E aí que entra a dúvida. Let me say this to you again, Pastor. Deixa eu te falar mais uma vez, pastor. Let me say this to you again, parent. Deixa eu falar para você que é pai e mãe. Do we plan? Será que nós planejamos? Yes. Sim. Do we dream? Sonhamos? Yes. Sim. Do we pray? Oramos? Yes. Sim, Do oramos. we have control? Será que controlamos? No. Não. When we declare that God is sovereign, Quando nós declaramos que Deus é poderoso, what are we declaring? o que estamos declarando? What is out of my control O que está fora do meu controle is still under your rule. ainda está debaixo do seu controle. What is out of my control O que está fora do meu controle is still under your rule. está debaixo do seu domínio. Pastor, Pastor, 20-something, pastor de jovens, leader, líder, future leader. líderes do futuro. Let me say it like this. Deixa eu te falar uma The coisa. door of opportunity in your A ministry porta de oportunidade no seu ministério, swings on tiny little hinges ela está em cima de pequenas dobradiças, called obedience. chamadas obediência. What do I do? What do I do? What do I do? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? We do what's next. Nós fazemos aquilo que está diante God de is nós. sovereign over the future. Um próximo passo, e Deus é You soberano and I sobre o are called to futuro. be obedient in the present. Nós somos chamados para sermos obedientes no presente. You will experience your ministry Você vai vivenciar o seu ministério one day at a time. um dia de cada vez. What does Jesus say? O que Jesus diz? Why are you worried about tomorrow? Por que está preocupado com o amanhã? You got enough going on today. Já tem o suficiente hoje. Can I get an amen? Posso ouvir um amém de vocês? Here's one more. Mais um. Not only do we doubt ourselves, Não somente duvidamos de nós mesmos, not only doubt your future, não somente duvidamos do nosso futuro, but sometimes you doubt your environment. mas às vezes você duvida do ambiente em que está. Now, this one may come out of left field for you, Talvez essa possa parecer novidade para você. but sometimes our doubts are about our current setting, Mas às vezes nossa dúvida está com relação ao our ambiente current que nós temos. ministry calling. O nosso chamado ministerial naquele momento. Sometimes the roots of our doubt, Às vezes a raiz da dúvida, and I'm talking to some of us in this room, e eu estou falando com alguns aqui nessa sala, are about the place God has called us to, a sua dúvida está sobre o lugar para qual Deus te chamou. the community, the town our church resides in. A comunidade, a cidade onde a sua igreja está. There are challenges, Existem desafios and the challenges drive our doubt. e os desafios nos levam à dúvida.
What do you mean that we doubt our environment? Como assim a gente duvida do ambiente em que estamos? Well, our church is full of generational challenges. Bom, a nossa igreja está cheia de desafios geracionais, There's socioeconomic challenges. desafios socioeconômicos. Every community, just like every person, has their own set of challenges. Toda a comunidade, assim como todas as pessoas dentro daquele ambiente, tem o seu conjunto de desafios. Every church has its challenges. Todas as igrejas têm os seus desafios. I told a group of pastors there's two types of church. Eu falei para um grupo de pastores, tem dois tipos de igreja. There are those who plant churches, Tem pastores que plantam igrejas and there's those who inherit or take over existing churches. e tem aqueles que herdam, assumem igrejas que já existem. How many church planters are in the room? Raise your hand. Quantos plantadores de igreja estão aqui? Levanta a sua mão, deixa eu ver aqui. Awesome. Incrível. How many pastors have taken over an existing church? Raise your hand. Quantos de vocês assumiram uma igreja que já existia? Levanta a sua mão. Yes. Every church plant is like birthing a baby. Toda plantação de igreja é como fazer nascer, é como o nascimento de um neném. It's a beautiful thing. É algo lindo, It's a miracle, é um milagre, but it can be painful. mas é doloroso. When you take over an existing church, Quando você assume uma igreja que já existe, sometimes it feels like you're raising the dead. às vezes parece que você está ressuscitando os Can I get a mortos. witness? Amém ou não? That requires a miracle. Isso também precisa de um milagre. But oftentimes the root of our doubt is the environment that we're leading in. Mas muitas vezes a raiz da dúvida está no ambiente que nós estamos sendo chamados. We look around a church like City Church, Nós olhamos em volta aqui numa igreja como esta, and instead of being encouraged, challenged, and inspired, e às vezes ao invés de se sentir encorajado, inspirado, desafiado, the enemy whispers. o inimigo sussurra. You could never do anything like that. Você nunca vai conseguir fazer uma coisa assim. Your community's not like this. A sua cidade não é assim. You face leadership Você challenges. tem desafios na liderança. Your facilities are a challenge. Seus prédios, o prédio que você está é um desafio. Your finances are a challenge. O desafio está nas suas finanças. Maybe the internal family dynamics of the church are a challenge. Talvez a dinâmica interna ali da família da igreja é difícil. Maybe the history and the reputation of the church before you got there are the challenge. Talvez a história e a reputação que a igreja carrega antes de você chegar é o desafio. But if I could remind you of something, Mas se eu posso te lembrar de uma coisa, because I have to remind myself of something. porque eu tive que me lembrar de coisas. I don't know what setting you're in, Não sei onde você está, but it's Jesus' church. mas a igreja de Jesus, We theologically know that, nós teologicamente sabemos disso, but sometimes practically we forget that. mas às vezes esquecemos disso na prática. I don't have people. Eu não tenho um rebanho, pessoas. You don't have people. Você não tem pessoas. Jesus has people. Jesus é o dono das pessoas. Let me say that one more time just to remind Eu you. vou falar isso de novo para te lembrar. In the United States, Nos Estados Unidos, the people of Bethlehem Church, o povo de Bethlehem, they're not my people. eles não são o meu povo. The people of your O church povo da sua igreja are not your people. não são o seu povo. They're Jesus' people. Eles pertencem a Jesus. You and I are shepherds, Eu e você somos pastores, stewards. bons mordomos. We've been entrusted A nós foi confiado with their care. com o cuidado deles. So let me remind you of what a mentor of mine once said. Deixa eu te lembrar uma coisa que um mentor me disse uma vez. Jason, Ele disse, Jason, God doesn't give churches to pastors. Deus não dá igrejas a pastores. God gives pastors to churches. Deus dá os pastores para as igrejas. Let me say that one more time because that was good. Eu vou falar isso mais uma vez porque isso aqui é bom, você precisa ouvir isso. God doesn't give churches to pastors. Deus não dá igrejas a pastores. God gives pastors to churches. Deus dá pastores às igrejas. At your best, you can be a gift to your church, Na sua melhor fase, você vai ser um presente para a sua igreja. but it'll never be yours Mas a igreja nunca será sua. because Jesus gave his life to ransom those people Porque Jesus já morreu na cruz por essas pessoas. and ransom us. E por nós todos. I told a group of pastors yesterday in a breakout, Eu falei no meu workshop ontem. when you struggle doubting your environment, Quando você luta contra a dúvida do seu ambiente, I would give you a challenge. eu vou te dar um desafio. Pray this: Ore o seguinte. God, give me a love for the people you've entrusted with me, Deus, me dá o amor que você tem pelo povo que o Senhor confiou a mim. more than just a vision for the future. Mais do que uma visão para o futuro deles. God, give me a love for the people that you've entrusted me with, Deus, me dá um amor pelas pessoas a quem você me confiou. not just a vision for the future. E não só uma visão para o futuro.
And there's one last layer of doubt that we deal with. E tem uma última camada de dúvidas que nós lutamos. It's just we come out and end up doubting God. Nós acabamos duvidando até de Deus. We don't quit on faith. Nós não desistimos da fé. We don't walk away from faith. Nós não abandonamos a fé. We just wrestle with God. I don't understand. Muitas vezes a gente luta com Deus, eu não entendo. Think back to Mark chapter 9. Lembra lá de Marcos capítulo 9. I get the doubt of the demon-possessed, I get the doubt of the father of the demon-possessed son. Eu entendo a dúvida que o pai daquele menino tinha. I understand it makes sense. Eu entendia, fazia muito sentido. The majority of his life he's been raising a boy that is debilitated with this awful spirit. Na maior parte da sua vida, ele estava lá criando esse garoto que estava totalmente debilitado por causa dos demônios. What I don't get O que eu não entendo is the doubt of the apostles worshiping the resurrected king. é a dúvida dos apóstolos adorando ao rei ressurreto. Here's my question. Aqui está a minha pergunta. After Matthew 28, Será que depois de Mateus 28, a few days later, what happens? alguns dias depois, o que acontece? Acts 1 and 2. Atos 1 e 2. So here's my question. Então aqui está a minha pergunta. Did the doubting worshipers become doubtless leaders? Será que os adoradores que duvidaram se tornaram líderes convictos? Because the same leaders that led at Pentecost and led the early church Porque os mesmos que lideraram o Pentecostes e a igreja primitiva are the same leaders that worshiped but doubted. são os mesmos que estavam diante dele e adoraram, mas duvidaram. So let me ask you that question again. Então deixa eu te fazer essa pergunta de novo. Did the doubting worshipers Será que os adoradores que duvidaram become doubtless leaders? tornaram-se líderes convictos? Or Ou did the doubting worshipers será que os adoradores que duvidaram learn to lead through their doubt? aprenderam a liderar através da dúvida? Did the doubting worshipers become doubtless leaders? Será que os adoradores que duvidaram se tornaram Or did the convictos? doubting worshipers Ou será que eles que duvidaram learn to lead through the doubt? aprenderam a liderar em meio à dúvida? You're going to see this on the screen behind you. Vocês vão ver isso aqui na tela aqui. The dilemma of doubt and leadership. O dilema da dúvida e liderança. The problem is you don't get to put leadership decisions on hold O problema é que não dá para você adiar as decisões de liderança while you process doubt. enquanto você processa a dúvida. That our ministry and our churches, No nosso ministério, na nossa igreja, the kingdom of God, o reino de Deus, advancing in the here and now, avançando aqui agora, doesn't stop ele não para because we wrestle with doubt. porque nós estamos lutando contra a dúvida. That's why the most important person you'll ever lead É por isso que a pessoa mais importante que você vai liderar is the person you look at every morning in the mirror. é a pessoa que você vê todo dia no espelho. And you talk to yourself more than anybody talks to you. E você fala com você mesmo mais do que qualquer pessoa. How do you lead through the doubt when you're a pastor? Como que você se lidera durante a dúvida The como pastor? choices you and I make As escolhas que eu e você fazemos, oftentimes is what will define muitas vezes é o que vai definir or deepen our ministry. e aprofundar o ministério. Sometimes, listen, something moves us to doubt, Às vezes, escute que algo nos move para a dúvida. and doubt moves us to something. E a dúvida nos leva a alguma coisa. Sometimes we're in a difficult season. Às vezes estamos numa situação difícil. Sometimes we feel inadequate because we compare ourselves to everyone else. Às vezes nos sentimos inadequados. Sometimes we're facing financial and personal family challenges. Às vezes estamos com desafios financeiros, pessoais, familiares. All of us deal with doubt. Todos nós lidamos com dúvida. The dangerous thing, A coisa perigosa, if I could warn you, se eu posso te alertar, is not that you deal with doubt, não é que você lide com a dúvida, it's where that doubt takes you. é mais onde você vai deixar a dúvida te conduzir. Because oftentimes what happens Porque muitas vezes o que acontece is doubt brings you to conclusions. é que a dúvida te leva a tirar Doubt conclusões. takes you to a place Ela te leva a lugares that's just not true. que não é verdade. Pastor Marcos, O pastor Marcos, in the first session, na primeira sessão de manhã, put men in my country who have struggled and fallen, he put them on screen. ele colocou algumas imagens na tela de pastores líderes do meu país. As an example, Como exemplo, just because you have influence só porque vocês recebem a influência, doesn't mean you don't struggle with integrity. não, só porque você recebeu muita influência, não quer dizer que você não lute com a integridade. And church, let me say this to you, no matter how much influence you have, E deixa eu falar para você, não importa quanta influência você tem, what is hidden in the dark o que está escondido no will escuro always come out to light. sempre virá à luz.
What is hidden in the dark O que está escondido na escuridão will always come out to light. sempre virá para a luz. Many of those men Muitos desses homens that Pastor put on the screen, que o pastor colocou na tela, I've met and I know. eu os conheço. All good men who love Jesus. Homens bons que amam a Jesus. All who made choices that disqualified themselves. Todos fizeram escolhas que os desqualificaram. If you could do a deep dive into every one of their lives, Se você pudesse mergulhar profundo na vida deles, on some level, em algum nível, they wrestled with doubt. eles lutaram com a dúvida. Over De novo, and over e de novo, and over e de novo, and over e de again. novo. No matter how much influence they had, Não importa o tamanho da no matter influência how much deles, favor they had, não importa o favor, no matter how much blessings and favor their ministry saw, não importa o tamanho do crescimento do ministério. the hardest person to lead A pessoa mais difícil de liderar is the person you look at every morning when you wake up. é a pessoa que você olha todos os dias quando você acorda. And doubt E a dúvida drove them to places, os levou a lugares, to conclusions para conclusões that were not true. que não eram verdade. That were not true. Que não eram verdade. So in my own life, let me share a few things as we close. Então, enquanto a gente vai chegando perto do fim aqui, vou partilhar com você algo. Doubt doesn't have to disqualify us. A dúvida não precisa nos It can deepen our desqualificar, faith. mas ela pode nos levar a uma fé mais profunda. One of my mentors often says this: Um dos meus mentores sempre fala isso. if you don't no test Se você não conhece a prova, equals no testimony. ele disse, sem provas, sem testemunha. No test Sem prova, equals no testimony. sem testemunho. I lost my mom to a battle with cancer when I was 16. Quando eu tinha 16 anos, eu perdi minha mãe para uma batalha do câncer. We were part of a church. Nós éramos parte de uma igreja, We prayed for her. nós oramos por We ela. called the elders around. Nós chamamos os We anciões da anointed igreja, her with oil. ungimos ela. And for 2 years, thousands of people prayed for my mom to be healed. E por 2 anos, milhares de pessoas oraram para que minha mãe fosse curada. When I was 16, Quando eu tinha 16, she died ela morreu of cancer. de câncer. A 2-year battle. Uma batalha de 2 anos. Now, 30 years later, I know this. Agora, 30 anos depois, eu sei que, Although my mom wasn't physically healed, embora minha mãe não tivesse sido fisicamente curada, she's received the greatest healing in the world. She's been made whole before Jesus. ela recebeu a maior cura de todas, ela está plena diante de Jesus. Listen. Escute, But as a 16-year-old boy, mas enquanto um garoto de 16 anos, I had deep doubts about God. eu tive dúvidas muito profundas sobre I had Deus. deep doubts about my future. Tive dúvidas profundas sobre o meu futuro. I remember as a young pastor Eu lembro, enquanto jovem pastor, trying to make changes and facing resistance. tentando causar mudanças e enfrentando resistência. Anybody know about making changes and facing resistance? Can I get a witness? Alguém aqui pode dizer amém se você já enfrentou resistência tentando mudar alguma coisa na sua igreja? And as all the critics let me know how I knew, as all the critics reminded me that I didn't know what I was doing, Todos os críticos na audiência ali me lembravam de que eu não sabia o que eu estava fazendo. I doubted my leadership. Eu duvidei da minha liderança. I doubted my ability. Eu duvidei das minhas habilidades. I doubted my environment. Eu duvidei do meu ambiente. I remember losing one of my best friends, Eu lembro de perder um dos meus melhores amigos. another pastor, Outro pastor. a famous evangelist in the United States Um famoso evangelista nos Estados Unidos. who died of COVID Que morreu de Covid. in perfect health, Saúde perfeita. ran marathons, Corria maratonas. and he was preaching at a conference of thousands of people. E ele estava pregando na conferência de milhares de pessoas. He got COVID, Ele pegou Covid. and at the age of 50, E com 50 anos de He idade, died. ele morreu. all the kingdom impact, Todo o impacto no reino, giving his life to serve Jesus. entregou a sua vida para servir a Jesus. I wrestled with doubt, Eu tive dúvida. doubting the future. Duvidei do futuro. God, why? Deus, por quê? 18 months ago, 18 meses atrás, in my community, na minha comunidade, na minha cidade, the national media in the United States was focused on my community toda a mídia nacional dos Estados Unidos estava focada na minha cidade. because we had a school shooting in the public school 3 miles from my church. Porque a gente teve um ataque com arma numa escola que fica a 3 milhas da minha igreja. A 14-year-old young man Um jovem de 14 anos de idade walked into the school entrou na escola with an AK-47, com uma AK-47. gunned down 3 of his friends, Ele matou 3 de seus colegas de classe and shot a coach. e atirou num dos treinadores. CNN,
a CNN, Fox News, a Fox News, all the national media, toda a mídia nacional, for a few days rested on our town por alguns dias ficaram lá, na for cidade, all the wrong reasons. por todos os motivos errados. In those moments, Nesses momentos, the superintendent of the school system was sitting in my church. o superintendente desse sistema educacional estava sentado na minha igreja. The head football coach or the head sports coach of my school was sitting in my church. O líder de todo o departamento de esportes da escola estava sentado na minha igreja. The Sunday after the event happened, No domingo seguinte ao que aconteceu o evento, students sitting in slings and with crutches because they've been shot were sitting in my congregation. eu tinha estudantes sentados com ataduras e muletas porque eles tinham sido atingidos pelas balas. And every person watching E todo mundo assistindo. and every person in that room E todo mundo naquela sala. was struggling with doubt. Todo mundo estava com dúvida. If God is good, Se Deus é bom, if God loves se us, Deus nos ama, how could something like this happen? como que isso aconteceu? Can I be honest with you? Posso ser sincero com você? In those moments, Naqueles momentos, the battleground of my mind, a batalha da minha mente. do I have what it takes? Será que eu tenho o que precisa? Can I lead in this moment? Será que eu consigo ser um líder agora? God, why did you put me here? Deus, por que você me colocou aqui? God, why did this happen in our community? Por que isso aconteceu na nossa comunidade? I doubted myself. Eu duvidei de mim mesmo. I doubted the future. Eu duvidei do futuro. I doubted my environment. Eu duvidei do ambiente que eu estava. And even as the leader, I wrestled with the doubt of God. E mesmo como líder, eu tive dúvidas com relação a Deus. I'm here to tell you, Eu estou aqui para falar para você. 18 months later, 18 meses depois, and more than 1,000 people baptized, e mais de 1000 pessoas que foram batizadas. what the enemy means for evil, O que o inimigo quis para o mal, God will take and use for good. Deus vai pegar e vai usar para o bem. Amen. Amém? You don't get to go around doubt. Você não pode You don't get over doubt. contornar a dúvida, fingir que ela não está lá. You have to walk through it. Você tem que atravessar a dúvida. So let me end with this. Deixa eu terminar com isso. Paul in jail. Paulo preso. In the New Testament, No Novo Testamento, there's 3 pastoral epistles, 3 prison letters tem 3 cartas que ele escreveu na prisão. that Paul writes. Que Paulo escreveu. In prison for preaching the gospel, E na prisão por ter pregando o evangelho. unjust suffering, Sofrimento injusto. questions about the future, Com dúvidas sobre o futuro. questions about his setting, Dúvidas sobre o seu ambiente. maybe even questions about God Talvez até dúvidas sobre Deus. had to permeate, Deviam estar lá. had to exist. Elas tinham que estar lá. And every morning that Paul woke up, E todas as manhãs que ele acordou, the hardest person to lead a pessoa mais difícil para ele liderar was himself era ele mesmo. because he was isolated. Porque ele estava isolado. And in the middle of it, Paul wrote this: E no meio de tudo, Paulo escreve o seguinte: Rejoice in the Lord always. Alegrem-se no Senhor sempre. Again, I will say it, rejoice. Novamente eu digo, alegrem-se. Let your gentleness be evident to all. Que a amabilidade de você seja conhecida Because the por Lord todos. is near. Porque o Senhor está perto. Can I remind you why you walk through doubt? Eu posso lembrar você por que você Can caminha I através remind da you why you dúvida. struggle through doubt? Por que você vence a dúvida? The Lord is near. O Senhor está perto. Pastor, Pastor, ministry leader, líder, isolation is lethal. o isolamento é letal. When you lead, Quando você lidera, you seem to, or we have this tendency to live on an island, nós temos a tendência de viver numa ilha, to live isolated, isolados. and that's lethal. E isso é letal. What do you mean lethal? Como assim letal? When we live out of community, Quando vivemos fora de uma out comunidade, of relationship with one another, fora de um relacionamento uns com os outros, out of allowing people to share into our lives, não permitindo que pessoas compartilhem com a out nossa of being vida, transparent with one another, não sendo transparentes uns com os outros, that's when doubt wins. é aí que a dúvida vence. Sometimes I need people to speak truth to me Às vezes eu preciso que as pessoas sejam sinceras e falem a verdade comigo, and not be the only truth speaker. e eu não ser o único que fala a verdade para os outros. Pastors, who's praying for you? Pastores, quem que ora por vocês? Pastors, who's speaking into your life? Quem que fala algo na sua vida? Pastor, who can you be transparent with? Com quem você pode ser transparente? Oftentimes, Muitas vezes it's the community God places around us é a comunidade que Deus nos coloca ao nosso redor. that as we walk through doubt,
que nos ajuda a vencer a dúvida. That as we struggle with doubt, Que às vezes que nós enfrentamos that dúvidas, as we make decisions, enquanto tomamos decisões speak truth to us. que permitem falar a verdade sobre a sua The vida. power of the last few days O poder dos últimos dias is we've heard from brothers and sisters in Christ. é que nós estamos aqui ouvindo de irmãos e irmãs em Cristo. As we close this conference, I want you to look around the room. Enquanto nós fechamos essa conferência, eu quero que você olhe ao redor. You and I are part of the kingdom of God. Eu e vocês fazemos parte do reino de Deus. We have brothers and sisters Nós in temos Christ. irmãos e irmãs em Cristo aqui. We are all sons and daughters of the King of Kings and Lord of Lords. Todos somos filhos e filhas do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. And the gift of gatherings like this E o presente, o dom, a bênção de lugares assim, is we are reminded é que aqui nós somos lembrados we do not walk alone. que nós não estamos sozinhos. Rejoice in the Lord always. Alegre-se no Senhor sempre. What does that mean? O que isso quer dizer? In the face of doubt, I make the choice to choose joy. Em meio às dúvidas, eu escolho a alegria. Rejoice in the Lord always. Alegre-se no Senhor I will sempre. say it one more time. Eu direi novamente, Rejoice. alegrem-se. Let your gentleness be evident to all, Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas, because the Lord is near. pois perto está o Senhor. In your doubt, Na sua dúvida, the Lord is near. o Senhor está perto. And when we acknowledge that, E quando and reconhecemos when we isso, confess that, e quando confessamos and isso, we're reminded of that, quando somos lembrados disso, the scripture reminds us. as Escrituras nos lembram. The truth of God's word tells us, A verdade da palavra de Deus nos diz: don't be anxious about anything, não andei ansiosos por coisa alguma, but in everything, mas em tudo, with prayer and petition, com orações e súplicas, offer your request to God, tudo ofereçam a Deus And the suas God of orações. peace, E o Deus de who paz, transcends que understanding, transcende todo will entendimento, guard your heart and mind in Christ Jesus. guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Let me pray for you. Deixa eu orar por vocês. So, Father, Pai, I pray your blessings eu oro a sua bênção over brothers and sisters, sobre os meus irmãos e irmãs, over pastors sobre os pastores who lead, que lideram, who influence, que influenciam, but yet who struggle with doubt. mas que também enfrentam dúvidas. I am raising my hand Eu estou aqui levantando as minhas mãos as one who confesses. como que confessa. There are times Existem tempos I wrestle with em doubt, que eu enfrento dúvidas, even as a pastor, mesmo como pastor, even as a leader. mesmo como líder. If that's you, E se você é would você, you raise your hand around the se room? você está aqui também enfrenta dúvidas, levanta a sua mão comigo também, reconhece isso diante do Senhor. So, Father, Então, Pai, every person in this room, qualquer pessoa aqui nessa sala, if they're honest, se eles estão sendo honestos, we wrestle with leadership doubt. assumindo nós lutamos contra as dúvidas na liderança. Doubt doesn't disqualify us. A dúvida não nos desqualifica. Doubt can deepen our faith. A dúvida pode nos aprofundar na nossa fé. So I pray in the name of Jesus Então eu oro agora no nome de that Jesus, they are reminded que eles sejam the lembrados Lord is near. que o Senhor está The perto. Lord is near. O Senhor está The perto. Lord is O near. Senhor está perto. May the kingdom of God advance in Brazil E que o reino dos céus avance no because the Brasil, Lord is near. porque o Senhor está perto. Rejoice in the Lord always. Alegrem-se no Senhor Rejoice in the sempre. Lord Alegrem-se always. no Senhor. Again, I will say E de novo eu rejoice. direi, The Lord alegre-se no is Senhor. near. Ele It's in the está name of Jesus we perto. pray. Em nome de Jesus que nós oramos. Amen. Amém.